Olá, vamos lá para mais uma videoaula. Hoje falando de um teórico, de um educador que muito se fala dele e que muito tem se pedido dele, né, nos concursos. Então, é uma figura muito importante, um teórico muito importante para nós brasileiros. A gente está falando de Paulo Freire. Então, hoje o nosso assunto é Paulo Freire. Só um pouquinho que eu tenho que gravar aqui. Gravar. Vamos lá. Então, vamos lá. Paulo Freire. Quem foi Paulo Freire? Então, Paulo Freire foi um educador e filósofo brasileiro. Considerado entre nós, considerado no mundo, né, aqui no Brasil, ele é considerado um dos mais notáveis da história da pedagogia mundial. Então, ele é um dos mais notáveis na história mundial, certo? Na pedagogia mundial. Ele nasceu em Recife, estado de Pernambuco, né? Sua formação primeiro é em Direito e recebeu influências de Karl Marx e também de Rousseau. Bom, o que a gente tem que falar também da biografia de Paulo Freire é por que ele é tão assim, porque tanto ele é amado quanto ele é odiado. Por quê? Da onde veio isso daí? Então a gente percebe que nos idos da década de 1960, Paulo Freire todos sabem que ele foi exilado, né? Problemas da própria época, né? Que o país viveu. É considerado o quê? Uma pessoa negativa, ele era considerado um perigo para a política, para a sociedade em geral. Ele era considerado um pervertido, uma pessoa nociva, uma pessoa não benquista pelos políticos, pelo regime ditatorial da época, certo? Ele era considerado ele incomodava a sociedade, incomodava aqueles que estavam no poder, vamos dizer assim, né? Então, e depois de um certo tempo, depois que terminou toda essa história do Brasil, que o Brasil passou da ditadura, aí ele entrou para o governo do PT na época da Erundina, né? Ele foi o secretário de Educação em São Paulo. Aí a coisa começou a ficar diferente, ele passou a secretário, ele começou a trabalhar o método Paulo Freire nas escolas, no EJA, né? Então, ele já tinha feito esse trabalho nas escolas de EJA, quando ele atuava enquanto educador, e depois levou isso para o EJA na Secretaria da Educação, lá em São Paulo. Então, o método dele foi muito bem conhecido, foi muito bem aplaudido, vamos dizer assim, né? E isso melhorou, como se dizer, o que ele falava em educação, levou as pessoas a ser alfabetizadas, levou as pessoas a conhecimento, levou as pessoas a ter mais condições sociais. E tudo bem. Aí depois, agora na nossa época, muito se fala o quê? Que Paulo Freire não é isso que tudo fala, que as pessoas falam. Então ele passou a ser, novamente, a história se repete, ele passou a ser odiado. Mas por que será, né? Aí pesquisando, o que eu encontrei? Que a história se volta novamente àqueles idos de quando ele foi rejeitado também. Mas por quê? Setores da sociedade veem no educador um doutrinador do comunismo. Ou seja, Paulo Freire passou a incomodar muito a classe privilegiada. Por quê? Porque ele deu voz ao público. Ele fez com que as pessoas, o que ele falou,
publica nos seus livros, o que ele falou lá, que ele está lá escrito nos seus livros, incomoda os que têm dominante. Então, incomodando, torna o quê? Torna o Paulo Freire o quê? Novamente uma pessoa não quista, por quê? Porque ele interfere nas pessoas. Ele fez as pessoas votarem, porque as pessoas antes não votavam, porque não sabia ler e escrever, agora sabe. Então elas podem o quê? Elas pensam. As pessoas agora pensam, elas sabem o que querem, elas são cidadãos do mundo. E isso que perturba, incomoda as pessoas, colocando Paulo Freire como um incômodo, certo? É isso que tem que se falar, desse incômodo, o que Paulo Freire tanto, a sociedade, as pessoas da alta sociedade, vamos dizer. Paulo Freire é o brasileiro que mais recebeu títulos de honoris causa pelo mundo. Mais de 350 escolas no mundo levam o seu nome. Em 2016, o especialista em estudos sobre desenvolvimento e aprendizagem, Elliot Green, professor da London School de Economia, realizou um levantamento, uma pesquisa por meio do Google, e elencou o livro intitulado Pedagogia do Imprimido, um dos livros de Paulo Freire com a terceira obra mais citada em trabalhos na área de humanidades em todo o mundo. E uma das obras, as obras assim mais conhecidas, mais lidas do Paulo Freire, comentadas e citadas nos trabalhos de pesquisa são Pedagogia do Oprimido, em 1968, Educação e Mudança, em 1981, Perseverança em e Pedagogia da Autonomia, os saberes necessários à prática educativa, de 1996. Então, essas são as obras mais citadas, as obras mais importantes de Paulo Freire. Tem outras, mas hoje nós vamos trabalhar a que mais tem dado, mais citações tem, e também que é a mais pedida do Paulo Freire nos concursos, aí, que é a Pedagogia da Autonomia, os saberes necessários à prática educativa. Então, como o próprio nome fala, os saberes. Então, o que o professor precisa? Quais são os saberes que o professor precisa ter em mente, que o professor precisa saber para poder o quê? Agir com conhecimento, agir, trabalhar na sua prática educativa em sala de aula. Bom, para essa obra, a Pedagogia da Autonomia, nós vamos ter as seguintes palavras-chave: reflexão crítica, criticidade, estética, ética, rigorosidade metódica, curiosidade ingênua, curiosidade epistemológica, consciência do inacabamento, educação bancária, educação ideológica, disponibilidade para o diálogo, e também ação, reflexão, ação. São as palavras mais importantes de toda a sua obra, de todo esse livro aí, A Pedagogia da Autonomia, os saberes necessários à prática educativa, de 1996. Bom, esta obra de Paulo Freire, ela foi dividida em 3 importantes capítulos. Então, quais foram esses 3 capítulos? Primeiro, capítulo 1, não há docência sem discência. Ou seja, para se ter o docente, tem que se ter aluno, e vice-versa, né? Depois, segundo capítulo, capítulo 2, ensinar não é transferir conhecimento. Capítulo 3, ensinar é uma especificidade humana. Então, de todos esses, nós vamos ter vários embasamentos, nós vamos fazer vários comentários de quais são os saberes contidos nesses 3 capítulos que são importantes para a prática educativa do professor. Então, começando no capítulo 1, na docência sem discência, nós vamos ver alguns tópicos importantes. Porque se a docência implica o quê? Além da formação inicial do professor, da formação continuada, ou a formação
em serviço para que ele possa ministrar uma boa aula, fazer uma boa prática educativa, que tem por objetivo o quê? Formar seus alunos. Então, o primeiro item do capítulo 1, vamos ver lá, os subtítulos, né? Ensinar exige risco à aceitação do novo. Olha lá, vou repetir. Ensinar exige risco à aceitação do novo. O que significa isso? Nós, seres humanos, né? Nós, seres humanos, somos assim, muito. A gente se acomoda muito quando a gente está tranquilos, né? A gente se acomoda. E a gente esquece que sempre preparado para o novo, para as mudanças. Então, ensinar exige o quê? Que a gente tenha o quê? Saber que as coisas podem mudar. Então, a gente tem que estar sujeito a essas novas mudanças, a esse preparar para o novo. Esse novo pode ser o aluno, os alunos que muda de ano para ano, condições do professor, condições da docência que muda de ano para ano. Então, a gente está sempre sujeito às mudanças. Por isso que ele fala que o professor, o docente, tem que estar preparado o quê? Para as mudanças, não ficar acomodado. Ele tem que estar sujeito, tem que estar preparado para essas mudanças. Depois, ensinar exige reflexão crítica sobre a prática. Que vem a ser essa reflexão do professor sobre a sua prática? É que o professor, para trabalhar, para entrar em sala de aula, ele tem que planejar antes. Por isso que nós temos todos os... Depois nós temos o replanejamento. Por quê? Nós precisamos estar preparados para solucionar as dificuldades dos alunos. Então, a gente tem que sempre estar refletindo a nossa prática de modo que a gente possa dar condições para que o nosso aluno aprenda realmente, para que a gente possa melhorar as condições de aprendizagem desses alunos. Então, ensinar exige reflexão crítica, é formar a pessoa, o aluno, um cidadão crítico, mas que essa prática pedagógica, essa prática educativa, dê condições para que esse aluno tenha isso daí. Então, de que forma? Proporcionando condições, né? E essas condições a gente consegue no planejamento de nossa prática. Depois, ensinar exige rigorosidade metódica. Essa palavra, essa expressão rigorosidade metódica sempre aparece nas questões de Paulo Freire. Por quê? Ele foi o primeiro que falou isso daí, rigorosidade metódica. Que vem a ser isso? Além do professor refletir sua prática, o professor deve saber que ao ensinar o que ele pretende ensinar o seu aluno, ele tem que estar sabendo que ele quer ensinar, além de ele saber que aquilo lá que está sendo ensinado hoje pode ser que daqui 50 anos, daqui 20 anos, pode ser mudado. Então, o professor tenta ensinar certo, mas com a certeza o quê? Que aquilo lá não é certo, que aquilo lá nem sempre está certo. Por quê? Pode mudar as coisas, a ciência pode fazer uma que existia e não é mais verdade a partir de agora. Por meio da pesquisa científica, se prova que aquela teoria antes, que era certa, pode não ser mais. Então, por isso que ele fala em rigorosidade metódica. É quando o professor tenta ensinar certo, e esse ensinar certo é ele saber que o que é certo torna-se o quê? Não é uma certeza para ele, certo? Então, isso vem a ser o quê? A rigorosidade metódica. O que significa isso? Que tudo pode mudar, tudo pode ser transformado, certo? Aí depois, ele fala também que o conhecimento do mundo exige historicidade. O que significa isso? Significa que quando as coisas, o conhecimento, o saber, acontece num determinado tempo, época da história. Então, isso, para que o professor ensine, ele tem que estar sempre baseado na história de vida,
dos saberes, como que aqueles saberes aconteceram, o que aconteceu para ter aquele saber. Então, essa é ter o conhecimento que a historicidade está inclusa, é um fator que está incluso dentro dos saberes ensinados. Então, tem uma historicidade dos saberes. Outro subtítulo. Ensinar exige respeito aos saberes dos alunos. Por quê? Porque o que o aluno entra na escola com certos saberes, ele já vem com uma cultura. O aluno já vem com algo que eu devo ser respeitado. Eu tenho que partir daquele conhecimento que o aluno já carrega dentro dele e está levando para a escola a sua cultura, o seu jeito de viver, a sua família, como ele vive na sua comunidade. Então, o que ele aprendeu, o que ele não tem, o que ele não aprendeu. Então, os conhecimentos que eles trazem, o conhecimento da sua raça, o conhecimento da sua comunidade, isso tem que ser respeitado. Outro subtítulo. Ensinar exige a corporificação dos resultados pelo exemplo. Isso daqui também é muito importante, esse subtítulo. Esse ensinar aqui exige corporificação dos resultados pelo exemplo, porque lembra daquele ditado? Faça o que eu falo, mas não faça o que eu faço. É isso bem aqui, ó. Isso aqui resume esse item aqui. Se ensinar exige corporificação dos resultados, por exemplo, porque se o professor é o modelo para o aluno, o professor tem que estar o quê? Se ele é um modelo, ele tem que estar certo. Ele tem que estar sempre o quê? Ser o quê? Ser modelo. O professor não pode ter um certo comportamento que não condiz com a idade dele. O certo, ele tem que fazer o certo. Porque senão a sua didática, senão o seu fazer pedagógico, cai por água abaixo. Por quê? Porque ele é modelo. Então, ele tem que ensinar e dar o exemplo. Bom, agora nós vamos passar para o capítulo 2. O que nos diz o capítulo 2? Ensinar não é transferir conhecimentos. Ele não é transferir conhecimentos, ele é ensinar o quê? Saberes. Ele faz com que o aluno construa saberes. E esses saberes serão importantes para quê? Para a vida, até o final do aluno. Então, esses saberes que são importantes para o aluno. Então, não é transferir conhecimento. Quando ele fala transferir conhecimento, ele está se referindo à pedagogia tradicional. Lembra? Quando o aluno era tido na pedagogia tradicional como um depósito de conhecimento. Colocava lá na cabeça e depositava lá no cofrinho, lá no aluno. Então, o aluno tornava-se uma conta bancária. Tornava-se um cofrinho, vamos dizer assim. Então, o aluno não é nenhum cofre, o aluno não é para ser depositado nada nele, ele é para aprender, ele é para construir com os saberes que o professor coloca, ele vai construir seus próprios saberes, seu próprio conhecimento. Então, aí que fala esse título aí, é importante, esse título do capítulo 2, ensinar não é transferir, é construir saberes. Aí vem o primeiro tópico. Ensinar exige conhecimento do inacabamento. O que significa isso, conhecimento do inacabado ou conhecimento do inacabamento? Significa que nós, seres humanos, né, os nossos seres humanos, todo ser vivo, ele muda constantemente. A borboleta nasce lá da lagarta, tudo, ela está se transformando. Seres humanos, seres vivos, sempre estão se transformando, sempre estão mudando. Então, e nós somos seres inacabados. Por quê? A gente está mudando sempre. Nós nascemos de um jeito, depois a gente vai melhorando, a gente vai mudando, transforma. Antes, o que você pode, depois de uma certa idade, de aluno relapso, você pode tornar-se um aluno mais comprometido e assim por diante. Então, o ser humano são mudanças pelas quais o ser humano passa, né? Depois, ensinar exige indagação, ensinar exige pesquisa. Por exemplo,
nós, de acordo com a nossa cultura, de acordo com os saberes que passam de geração para geração, os conhecimentos que os avós nos passam, aquelas simpatias, né? Então, aquilo lá é considerado uma curiosidade ingênua, ou seja, faz parte do saber comum. Muito se falava, você não pode tomar abacate e depois tomar leite porque você passa mal, né? Com tudo né, que as pessoas têm na sua cultura, várias crendices populares, então é o saber comum, é o saber popular. E esse saber popular, ele vai passar depois, o ser lá no começo, que ele teve contato com seus avós, teve contato com seus parentes, com seus pais, aí ele aprende um saber comum. E depois que ele estuda, depois que ele aprende certos conhecimentos, ele vai passar para uma curiosidade epistemológica. O que vem a ele passa do saber popular mais elaborado. É isso que diz. Curiosidade ingênua é aquele conhecimento, aquele saber que você tem lá no começo desde a época dos seus avós, dos seus pais. E esse conhecimento passa, você transforma esse conhecimento e vai passar, já não acredita mais naquilo e você já vai passar para um conhecimento mais elaborado. Por isso, exige, né, do ser informação, exige o quê? Pesquisa, a curiosidade, o aprender sempre. Enquanto ensino, continuo buscando, pesquisando e reencontrando. Então, por isso que ele fala muito, pesquisar exige, ensinar exige. Nós estamos em transformação, nós que estamos aprendendo sempre, nós também temos que pesquisar sempre, principalmente o professor que está em sala de aula, ele precisa, se ele está passando um conhecimento, um saber, ele tem que estar pesquisando muito, né? Porque muitas coisas também mudam aí com o passar do tempo. Agora vamos partir para o capítulo 3, terceiro. Ensinar é uma especificidade humana. Lógico, né? Somente o ser humano que consegue, que ensina, que pode ensinar o seu descendente. Por exemplo, ensinar exige comprometimento. É lógico. Quem ensina tem que se comprometer com aquela construção do saber. Quem ensina tem que estar planejado do que ele vai ensinar. Quem ensina tem que dar condições para que possa progredir, possa se desenvolver cognitivamente. Então, por isso que exige comprometimento, porque quem ensina, como qualquer outra profissão, também tem que estar comprometido ainda mais, né? Porque se o professor, ele que é o responsável pelos profissionais do futuro. Então, nada mais do que o professor tem que estar sempre o quê? Se reciclando, aprendendo, fazendo novos cursos, porque ele tem o quê? Esse compromisso, esse comprometimento com o saber e com seus alunos. Ensinar é uma forma de intervir no mundo. Isso falava muito Paulo Freire, porque ele acreditava que quando o aluno aprende, o aluno transforma não só a sociedade, transforma o mundo que ele vive, transforma a sua comunidade, transforma a si próprio. Então, é uma forma de o aluno, ao ter o conhecimento, ao ter o aprendizado, ele vai modificar o mundo. Então, ele vai intervir no mundo de forma o quê? De forma mais concreta, de forma a poder participar desse mundo e ser mais o quê? Mais uma pessoa que vai conseguir se realizar no mundo, participando mais desse mundo e sendo algo importante nesse mundo. Ensinar exige liberdade e autoridade, não é ser autoritário. Se eu sou livre, se o cidadão que eu estou formando, ele vai se tornar um ser livre, mas ele tem que ser um ser livre, mas com o quê? Com autoridade, sabendo dos seus valores, sabendo que ele vai ser algo que vai poder passar alguma coisa para alguém, então ele tem que estar consciente para esse mundo.
Isso vem a ser o quê? Liberdade, mas liberdade com o quê? Com responsabilidade. Por isso que ele fala, ensinar exige liberdade e autoridade, essa liberdade com responsabilidade. E ensinar exige tomada de decisão. É lógico, se o professor aprendeu a sua profissão, o professor estudou, se o professor pesquisa, se o professor está fazendo, está se reciclando, está se melhorando, está se desenvolvendo para formar novos cidadãos, novas pessoas, ele tem que estar o quê? Ele vai tomar certas decisões, como, por exemplo, para quem eu vou ensinar? O que essas pessoas, esses seus clientes, esses seus alunos, vão ter necessidade de aprender. Então, é o professor que vai tomar a decisão em qual é a metodologia ensinada, qual será quem ele vai ensinar, como ele vai ensinar, a didática que ele vai apresentar em sala de aula, por que ele vai ensinar e o que ele quer ensinar, o que ele quer que os seus alunos aprendam para que esses alunos vão ter aquele saber nas suas vidas. Aí depois, ensinar exige reconhecer que a educação é ideológica. É lógico, né? O professor, quando está ensinando, ele tem uma intencionalidade. Outros autores já falavam isso. A Terezinha Rios já falava isso na sua dimensão técnica, na sua dimensão política. Todo professor entra na sala de aula com uma tendência, com o quê? Com uma intencionalidade. Essa daí é a dimensão política. Também o Cipriano também já falava dessa dimensão política, ensinar, todo professor que ensina, eu não sou mulher. Ele tem uma intencionalidade, porque ao ensinar, ele está colocando alguma coisa com uma certa intenção nos seus alunos. Ele vai fazer com que o aluno seja aquilo que ele está pondo lá para que o seu aluno tenha voz e vez lá na sociedade. Então, eu tenho uma intencionalidade, sim, quando eu estou ensinando os meus alunos. E ensinar exige disponibilidade para o diálogo. Isso daí é a relação professor-aluno. Se eu estou ensinando, eu tenho que fazer com que o meu aluno esteja junto comigo. O professor o professor tem um grau de relacionamento com seus alunos. Os alunos também têm um grau de relacionamento com seu professor. À medida de que relacionamento, porque não há uma relação de proximidade, uma relação de pertencimento, certo? Não, por que essa relação dialógica? Para que torna-se mais fácil o aprendizado para o aluno e para o professor também, no processo de ensino-aprendizagem. O professor tendo um relacionamento ideal para com o seu aluno, ele vai conseguir que esse aluno aprenda mais. E o professor também, e o aluno também vai encontrar no professor a cumplicidade que ele necessita para que aconteça esse ensino-aprendizagem. Então, uma relação dialógica entre professor e aluno. Então, existe uma reciprocidade entre os dois, e essa reciprocidade entre os dois faz com que o processo de ensino-aprendizagem realmente aconteça. Então, pessoal, no mais, é isso que eu tenho para dizer. Vou colocar duas coisas aqui das palavras-chave, é falar o seguinte: rigorosidade metódica. Só pode ensinar certo quem pensa certo. Para pensar certo é não estarmos certos das nossas certezas. O conhecimento não está pronto. E ensinar e aprender é o que é necessário na prática educativa em sala de aula. Ensinar exige pesquisa. Enquanto ensino, continuo buscando, procurando. Não há ensino sem pesquisa.
Então, e quanto também à estética, existe também ensinar, exige o quê? Estética e ética. Quando a gente e a estética, é a boniteza, é a beleza do ato pedagógico em si. Então, isso é para fechar o nosso livro aí, né? Ensinar exige ética e também estética. Ética que quando eu ensino com uma certa responsabilidade. Quando eu ensino, eu quero que o meu aluno aprenda e eu vou fazer de tudo com isso tudo com uma certa rigorosidade, com uma certa ética, a ética do profissional da educação. E a estética também, eu ensino com uma certa beleza, com o prazer de ensinar, e isso eu passo para os meus alunos. Então, eu fecho aqui o livro Pedagogia da Autonomia, os saberes necessários à prática educativa. Eu espero ter ajudado professores, estudantes de pedagogia, e vamos logo eu posto uma outra videoaula e espero estar cooperando com todos.